Você que já é uma figura presente lá no site do Mises, né? Para vocês que acompanham a gente, já deve saber quem que é o Leonardo Corrêa, que ele sempre contribui lá com o nosso site, né? Contribuiu o primeiro artigo lá sobre questão da indústria farmacêutica e depois foi desenrolando aí vários artigos nessa área. Então, antes de falar da Alex, eu queria trocar essa ideia contigo de como é que você chegou à escola austríaca, como que você acabou chegando o interesse aí pelo Mises e acabar escrevendo, né? Principalmente o pessoal do direito, né? Por mais que tenha muita gente da área do direito envolvido com as ideias da liberdade hoje no Brasil, mas a dar uma filtrada quando a gente fala aí do movimento austro-libertário que a gente tem hoje no Brasil. Conta um pouco aí para a nossa audiência te conhecer, aquele momento contigo aqui do nosso podcast, que a gente sempre faz, nossos entrevistados. Adriano, isso é uma coisa curiosa. Eu, na verdade, eu fui sempre liberal. Eu, no Rio de Janeiro, quando eu era garoto, meu pai participou da criação lá do Instituto Liberal. Foi no evento, ele não foi um dos participantes, mas ele foi. Aí tinha os livros todos lá em casa do Instituto. Eu li desde garoto. Mas eu sempre fui mais chicaguista, né? Vocês sempre me criticaram com relação a isso. O que aconteceu mais recentemente é que o Hélio Beltrão é uma pessoa maravilhosa e o Hélio, a gente vem trocando ideias e eu acho que há muita convergência. Eu acho que a gente precisa falar mais de convergência do que de divergência. E o Hélio me instigou a ler o Rothbard. Ainda que eu, particularmente, não seja um anarcocapitalista e tal, eu acho que tem muitas ideias super interessantes e boas na obra do Rothbard. Não, deixa eu te interromper, porque isso é importante. Porque é o seguinte, você é fã também do Randy Barnett, que foi pupilo do Rothbard. Faz esse link aí pra gente. Assim, a vida é cheia de surpresas, né? Eu vou contar um pouquinho da Alex que vai chegar nesse ponto. Eu acho que Beleza. Quando eu fiz meu LLM nos Estados Unidos, porque eu comecei a buscar algum lugar para fazer um mestrado no Brasil, estava querendo voltar a estudar, e eu me deparei com uma universidade, um meio acadêmico no direito brasileiro, que o texto tinha virado para o segundo plano. Então, o que era importante eram 550 milhões de princípios. E o texto, não, esquece o texto não é tão relevante, porque o texto congela o direito, então nós precisamos dos princípios. E eu nunca concordei com isso, sempre achei isso assim, muito estranho, porque como é que a gente dá para pessoas que têm poder, o poder de dizer que o que está escrito é outra coisa, não o que está no texto. Aí fui para os Estados Unidos, fiz o LLM na Universidade da Pensilvânia. E lá eu tive contato com uma organização chamada The Federalist Society. E eles defendem 3 princípios que nós usamos os mesmos aqui pelo Alex. O Estado existe para preservar a liberdade, a separação de poderes é essencial para a Constituição e a função do juiz é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Isso foi lá em 2008, né, lá atrás. Eu voltei e falei, caramba, a gente precisa fazer algo assim no Brasil. Mas eu não tive companheiro de jornada, as pessoas achavam que o Brasil não ia chegar nessa situação. Então, demorou. E aí, curiosamente, no ano passado, eu e meu sócio, Mário Conforte, fomos aos Estados Unidos para mais um congresso da Federalist Society. E lá eu encontrei o Randy Barnett. Ele estava promovendo o livro dele, que era A Life for Liberty. E eu peguei o livro dele, conversei com ele, comecei a ler lá mesmo, no evento. Voltei no avião lendo o livro, fiquei fascinado pelas ideias dele. E comecei a estudar mais e descobri que ele foi no pupilo do Rothbard. Ele não é um anarcocapitalista, tá? Mas ele tem umas ideias muito interessantes, né? Ele é um jurista que defende a linha do originalismo. O que é o originalismo? É você interpretar a Constituição de acordo com o sentido público que as palavras tinham naquela época. Nem sempre foi isso, tá? No passado tinha uma vertente do originalismo que nunca me encantou, que eles falavam assim, não, a gente volta para interpretar a Constituição de acordo com o texto, mas pensando o que os framers, o que os founding fathers imaginariam. E aí eu ficava me sentindo numa sessão espírita com os founding fathers. O que ele talvez pensou
lá em 1000 e tanto, né? 1000 e bolinha. Exato. Aí fica uma coisa assim, sem sentido. E o Randy Barnett, principalmente no livro dele, Reconstructing the Constitution, uma coisa assim, eu não me lembro agora exatamente do texto. Eu acho que é Reconstruction the Lost Constitution, né? Exatamente, The Lost Constitution. E ele fala, não, vamos esquecer esse negócio, vamos partir de uma outra linha originalista. Qual era o sentido que a população dava às palavras na época que a lei foi instituída? Por quê? E aí é que vem o pulo do gato, que eu acho super interessante, que sempre teve aquele discurso, aquele debate acalorado entre os austríacos e os demais liberais sobre, não, porque tem o consentimento da Constituição, todos nós consentimos. E o que o Randy Barnett fala é o seguinte, o consentimento é irrelevante. Você não vai conseguir provar que, de fato, houve um consentimento no sentido clássico do consentimento, né? Livre de coerção e absolutamente legítimo de você chegar e querer fazer. Então vamos esquecer em parte o consentimento. Quando a gente esquece esse consentimento em parte, o que resta? Tem um documento que regula, governa aqueles que nos governam. Esse documento serve para governar aqueles que nos governam. Então, eles não podem ter o poder de dizer o que aquele documento significa, porque senão o documento não governa mais aqueles que nos governam. Né? Ele faz até uma brincadeira não, assim, um argumento interessante, que é no seguinte sentido: os juízes juraram defender a Constituição. E não é diferente estar no Brasil. Eu fui levantar, tem os documentos todos, são todos caligrafia do STF, em que eles quando tomam posse, nos termos de posse, está lá escrito que eles protegem, juram defender a nossa Constituição. Então, eles assinaram o documento. Eles fizeram um consentimento e assinaram aquele documento tal qual ele estava escrito. Eles não podem assinar um documento tal qual ele estava escrito para chegar depois e falar assim, olha, eu respeito do jeito que eu interpreto. Aí fica fácil respeitar, né? Aí fica fácil defender a tua opinião, né, meu? Isso significa que ele não está vinculado a nenhum documento, né? Porque se ele vai interpretar o documento do jeito que ele acha que tem que ser interpretado, isso fica numa situação meio delicada. Nem todo mundo na Lexo acredita nisso, tá? Nem todo mundo acredita em textualismo, originalismo. Eu gosto da ideia. Me é agradável a ideia no sentido que eu acho fácil de comunicar para as pessoas. Foi um trabalho feito nos Estados Unidos desde a década de 80 até agora. Hoje você tem na Supreme Court americana 5 juízes que são originalistas, que acreditam nessa forma de interpretar o texto. Então, eu acho que é possível. Várias pessoas vão discutir se é razoável, se a nossa Constituição é muito ruim, a americana é maravilhosa. Eu não sei se é tão simples assim. Eu acho que tem algumas questões que a gente pode abordar, como, por exemplo, a nossa Constituição tem no artigo 5º a positivação, né, que boa parte dos juristas gosta, né, do termo positivado. Não gosta dos direitos naturais. Ok, mas os direitos naturais estão positivados, né, na Constituição. Tem lá direito à vida, liberdade e propriedade. Então, se a gente interpreta a Constituição a partir dos direitos negativos, a coisa começa a fazer um sentido. O que não dá é para você sacar algum dispositivo qualquer e falar assim, não, esquece aqueles direitos negativos, eles são bobagem, vamos interpretar isso aqui sozinho. Então, eu acho que é possível ter uma interpretação da nossa Constituição que alcance os objetivos de liberdade. Porque assim, você falou um ponto que eu acho que é o mais importante. A gente fica discutindo tanto se a Constituição é boa ou se é ruim, mas o problema hoje é mais embaixo. É tipo assim, se ela é boa ou se ela é ruim, não significa a mesma coisa, porque o cara vai interpretar do jeito que ele quiser, o juiz, o Supremo. Então assim, nós não estamos nem mais discutindo se ela é boa ou se ela é ruim. O pessoal tem que entender isso. Nós estamos partindo do ponto que, independente do que está escrito lá, os juízes estão interpretando do jeito que eles querem. E eu acredito que o objetivo da Lexo, quando foi criada, foi justamente para se contrapor a isso, independente se é originarista, se não é, direito natural, é uma discussão pior ainda. São aqueles 3 princípios, né? Então a coisa é mais complicada ainda. E eu acabei te cortando. Você estava falando lá que você conheceu o Hélio Beltrão, meu sendo chicaguista. Como é que se fechou essa história para você chegar aqui no Instituto Mises e estar escrevendo aí sempre bons artigos para a gente? O Hélio é uma pessoa muito receptiva, ele não é uma pessoa agressiva, ele contempla as ideias diferentes,
né, expõe as ideias dele, mas não impõe as ideias dele. Então, você tem um diálogo, e o diálogo é sempre positivo, a gente sempre ganha do diálogo, né? Quando a gente acha que a gente ou vale o que nós acreditamos, ou não vale nada, eu acho que você entra numa situação muito delicada e complicada. Mas não é essa a perspectiva do Hélio, e não é essa a perspectiva do Instituto, né? Eu vejo que tem ideias diferentes sendo ventiladas no Mises, e eu acho que isso é que é importante. A gente vai defender o que eu brinco, por exemplo, essa questão de originalismo ou não, uma brincadeira que eu acho que faz sentido no teu ponto. É o seguinte, não interessa qual ideia vai prevalecer. Se alguma de todas as nossas ideias prevalecerem e nós tivermos mais liberdade, todos nós ganhamos. Então, Tá valendo, tá no lucro. qual vai ser a ideia é o menos importante. O mais importante é a gente defender a liberdade.